Olá, galerinha RP Kids! Estamos de volta com mais um capítulo da história da Fanny Crosby, a poetisa cega. Na semana passada, vocês viram que ela havia parado na sala do superintendente. E o que será que aconteceu com ela? É isso que vocês vão descobrir agora. Amanda disse, a Fanny foi parar na sala do Sr. Jones, que era o superintendente do Instituto para Cegos. E chegando lá, para a surpresa dela, ele disse exatamente o oposto do que ele imaginava. Ele falou assim: Fanny, eu percebi que você está escrevendo muitas poesias e você realmente se convenceu de que é boa nisso. Mas a verdade é que você sabe muito pouco sobre escrever poesias. Quando a Fanny ouviu aquilo, os seus olhos se encheram de lágrimas. Era muito difícil ouvir aquelas palavras. Ela realmente gostava do que fazia e não imaginava ouvir aquilo naquele momento. Mas ele continuou. Olha só, você tem perdido muito tempo com essas poesias, em vez de se preocupar com o que realmente é importante, que é a palavra de Deus. Você está ficando muito orgulhosa, acha que é muito boa e isso não faz bem. A Fanny sabia que o Sr. Jones estava certo. Apesar de não ser fácil ouvir aquilo, ela reconhecia que ela realmente estava sendo orgulhosa. Então ela disse, Sr. Jones, não é fácil para mim, mas eu entendo que o senhor está certo. O senhor falou aquilo que eu precisava ouvir, e se o meu pai ainda estivesse vivo, ele falaria a mesma coisa. A Fanny foi para o seu quarto e ficou pensando sobre as palavras que tinha ouvido. Ela sabia que ela precisava ser menos orgulhosa, mas ela não queria desistir das suas poesias. Então ela continuou escrevendo. E no tempo livre, ela ajudava os seus amigos a estudarem. Muitas crianças e jovens tinham dificuldade, e a Fanny percebeu que ela era boa em ajudar aquelas pessoas. Então ela decidiu que ela seria professora. O tempo foi passando, e ela dividia o seu tempo entre estudar e ajudar os seus amigos e escrever as suas poesias. Ela estava melhorando, desenvolvendo mais, aprendendo novas coisas. Sempre que ela ouvia uma poesia nova, ela decorava e ela conseguia reescrever aquelas poesias de uma forma mais simples. Certo dia, ela foi chamada novamente na sala do Sr. Jones. E chegando lá, ele disse para ela que ela não tinha melhorado. Fanny, nós já conversamos. Você tem passado muito tempo escrevendo poesias e eu percebi que você está usando isso para fugir das suas obrigações. Você não tem feito as coisas que deveria fazer. E por isso, eu vou te proibir de escrever poesias. Durante 3 meses você não vai poder escrever nada. 3 meses sem escrever nada? A Fanny ficou muito aflita naquele momento. Escrever poesias era a coisa que ela mais gostava de fazer. Seria muito difícil obedecer aquilo que o Sr. Jones estava pedindo. Ela saiu da sala dele revoltada. Foi para o seu quarto e tentou estudar. Mas o que quer que ela lesse, ela não conseguia se concentrar. Tudo virava poesia na sua mente. Ela ficava o tempo todo pensando em como escrever novas poesias. O tempo foi passando e 1 mês e meio depois, ela foi chamada novamente na sala do Sr. Jones. Já era a 3ª vez que ela era chamada na sala dele e ela estava aflita. Ela não sabia o que ele ia dizer dessa vez. Chegando lá, ele disse, Fanny, as suas notas caíram muito. Os professores estão reclamando de você. O que está acontecendo? Isso nunca tinha acontecido antes. A Fanny foi sincera e falou para ele, Sr. Jones, eu não consigo me concentrar nas lições. Eu fico o tempo inteiro pensando em escrever poesias e isso está me atrapalhando de estudar. Ele pensou por um momento e disse, ok, Fanny, então vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar que você volte a escrever poesias, mas você tem que me prometer que as suas notas vão melhorar. Eu prometo que as minhas notas vão melhorar. O Sr. Jones percebeu que a Fanny realmente gostava daquilo. E ele resolveu fazer mais. Ele decidiu que iria investir nela. Ele contratou uma professora particular para ajudá-la com as poesias. A professora era rígida, mas também era muito gentil. Ela e a Fanny passavam horas juntas, escrevendo e pensando em formas melhores de aprimorar aquele talento que a Fanny já possuía para escrever poesias. Lá no instituto, com frequência, eles recebiam visitas de pessoas importantes, líderes do governo que ajudavam com doações. Certo dia, o presidente dos Estados Unidos foi até lá visitar o instituto. E quando ele chegou lá, ele ouviu falar sobre a Fanny, sobre as poesias que ela escrevia. E ele pediu que ela escrevesse uma poesia para ele.
A Fanny entrou no seu quarto e em 10 minutos ela conseguiu escrever uma poesia para o presidente. Ela foi encontrar com ele e recitou a sua poesia. O presidente ficou muito feliz e a fama dela começou a se espalhar. Muitas pessoas começaram a ouvir sobre as poesias que ela escrevia e começaram a chamá-la de a poetisa cega. Sempre que eles recebiam visitas no instituto, a Fanny conduzia as pessoas guiando pelo espaço e escrevia uma poesia para elas. Os líderes gostavam muito de conhecer a Fanny e ouvir as suas poesias. Mas a Fanny queria poder passar um pouco mais de tempo com eles. Ela sabia que aqueles homens eram importantes e tinham muitas coisas a ensinar. Mas eles sempre passavam por lá correndo, eles nunca tinham tempo de sentar e conversar. Então ela teve uma ideia. Ela estava aprendendo a fazer tricô. Ela foi para uma sala num dia que ela sabia que o governador de Nova York estaria lá. Ela sentou e começou a fazer o seu tricô. Quando o governador chegasse, ela iria jogar a sua bolinha de lã no chão para que o governador pegasse. Ele ia pensar, bom, ela é cega, deixa eu ajudar ela. Ele ia pegar a bolinha e enrolar. Enquanto ele estivesse enrolando a lã, era o tempo que ela tinha para conversar e fazer perguntas. Então ela fez isso. Sentou na sua sala e começou a fazer o seu tricô. Até que ela ouviu passos no corredor e ela sabia que o governador estava vindo. Ele entrou na sala e o Sr. Jones apresentou. Governador, essa aqui é a Fanny, uma das nossas alunas. Ah, sim, eu já ouvi falar dela. É a poetisa cega, não é mesmo? Sim, a Fanny disse. É um prazer conhecê-la, ele falou. Eu ouvi dizer que você escreve lindas poesias. Ele estava de saída quando ela derrubou o novelo de lã no chão. Ele pegou e começou a enrolar, e foi o tempo que ela teve para conversar e fazer perguntas. O seu plano tinha dado certo. Ela tinha conseguido passar um tempo com o governador. Ah, como seria legal se ela pudesse conhecer outras pessoas importantes e conversar com elas. A Fanny foi ficando famosa. Muitas pessoas tinham ouvido falar sobre as poesias que ela escrevia. E ela foi chamada para recitar as suas poesias em um congresso. Ela saiu de Nova York e foi até uma outra cidade. Viajou de barco com seus outros amigos cegos. E chegando lá, ela pôde recitar as suas poesias para as pessoas que estavam ali. No final, uma mãe veio até ela com seu filho. Ela disse, Senhorita Fanny, eu ouvi as suas poesias e gostei muito. Esse é o meu filho, ele se chama Van. E nas férias nós vamos mandar ele lá para o instituto. Já está decidido. Quando ele chegar lá, eu peço que você, por favor, cuide dele. Com certeza, Fanny disse, pode deixar que eu vou cuidar dele. A Fanny voltou para o instituto e tinha finalmente chegado o momento dela dar aulas. Ela ia receber os novos alunos e dar aulas para ele. Ela finalmente tinha se tornado professora. Durante todo o verão, ela trabalhou bastante, dando aulas, escrevendo poesias e recitando as suas poesias em congressos. E ela foi chamada para ir até o Washington para recitar num congresso que tinha somente presidentes, governadores e outras pessoas importantes. Ela estava ansiosa, mas no final do verão, ela ficou muito doente. Ela passou pelo médico do instituto e ele disse que ela precisava descansar. Ela estava doente porque estava fazendo muitas coisas. Ele disse que ela não poderia mais dar aulas naquele momento e que ela não poderia viajar para o Washington. Mas doutora, Fanny disse, eu esperei tanto por essa viagem, eu estou tão ansiosa, por favor me permita ir, eu prometo que não vou fazer muitos esforços. O doutor pensou por um longo tempo e decidiu, tudo bem Fanny, você pode ir, mas você deve descansar o máximo possível. E então ela foi. Novamente ela viajou de Nova York para Washington. E chegando lá, tinha uma plateia enorme para ouvi-la. Muitos homens importantes. A Fanny nunca imaginou que essas coisas poderiam acontecer na sua vida. Ela recitou uma longa poesia. E durante todo o tempo em que ela falava, nada mais se ouvia no auditório. Somente a sua voz. Quando ela terminou, ela já tinha até esquecido que tinha outras pessoas, mas rapidamente uma salva de palmas começou. As pessoas aplaudiam e gritavam elogios, assobiavam e diziam, parabéns, você é muito boa. Uma das pessoas pediu que ela recitasse uma outra poesia. Ela pensou um pouco e decidiu recitar uma poesia que ela tinha escrito sobre um senador que tinha morrido recentemente.
Ela recitou a sua poesia e no final, a irmã daquele senador que estava ali foi até ela e lhe entregou um anel. Ela colocou o anel no dedo de Fanny e disse: "Isso é um presente pela linda poesia que você escreveu sobre o meu irmão. Muito obrigada. Você toca as pessoas com as suas poesias." Ela foi então para casa. E durante a viagem, ela se lembrou de quando ela era criança e fez uma viagem parecida de barco com a sua mãe. Vocês lembram? Quando ela foi conhecer aquele doutor que acreditava que podia fazer voltá-la a ver. Como aquela viagem foi triste para sua mãe, quando ela descobriu que ela jamais voltaria a enxergar. Ela ficou pensando sobre isso e lembrou da sua avó. Se a sua avó estivesse viva, o que será que ela pensaria de tudo isso que está acontecendo na vida da Fanny? Será que ela estaria contente? A Fanny pensou sobre isso e chegou à conclusão que talvez a avó não estivesse tão contente, porque a Fanny tinha se esquecido de Deus. Ela estava tão ocupada escrevendo poesias, falando em congressos, dando aulas, que ela não tinha mais gastado tempo com a leitura da palavra, com o estudo. Ela não tinha mais passado tempo com Deus. E ela sabia que se sua avó estivesse aqui, ela ficaria muito chateada de saber que a Fanny não estava mais lembrando quem era Deus. Ela pensou um pouco sobre isso. Mas ela não tinha tempo para essas coisas. Afinal, ela era muito ocupada. Ela tinha muitas coisas para fazer, não tinha tempo para ficar pensando em Deus, lendo a Bíblia e decorando versículos como ela fazia quando ela era criança. Ela fazia isso porque ela não tinha mais nada para fazer, mas agora não. Agora ela era muito ocupada. Ela voltou para o instituto e continuou toda a sua correria, a vida que ela tinha antes. Quando o inverno chegou, uma terrível doença veio da Europa. Essa doença se chama cólera e é uma doença que causa uma forte diarreia. Mais de 70 mil pessoas morreram com essa doença na Europa e ela estava chegando nos Estados Unidos. Os alunos do instituto estavam todos com medo. Eles começaram a ir embora, voltaram para suas famílias, porque eles tinham medo de ficar doentes ali e morrerem ali sem a sua família. Mas a Fanny não queria ir embora. Ela foi até o Sr. Jones e falou: "Sr. Jones, se o senhor não se importar, eu quero ficar aqui." Ele disse para ela: "Você tem certeza, Fanny? É muito perigoso. Você pode ficar doente e acabar morrendo aqui." Ela então olhou para ele e disse: "Sr. Jones, eu não tenho medo de morrer. Se eu estou aqui é porque eu tenho um propósito e eu sei que Deus fará a vontade dele." Mas era estranho para ela falar sobre Deus naquele momento. Era estranho porque ela nunca mais tinha pensado sobre Deus ou passado tempo com ele. Ela sabia que aquilo era errado. Ela sabia que ela não devia procurar Deus só quando ela tinha algum problema. Ela lembrou do seu versículo preferido quando ela era criança, que está lá em Josué 1:9 e diz assim: "Não temas nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares." Aquele momento era um momento difícil. Eles estavam vendo muitas pessoas sofrendo com aquela doença e morrendo. E naquele momento era muito bom lembrar daquele versículo. Era bom lembrar que Deus estava com ela. Mas e ela? Ela não estava com Deus durante todo esse tempo, então como Deus poderia estar com ela? A Fanny estava pensando sobre aquilo. Ela queria uma forma de se encontrar novamente com Deus naquele momento tão difícil que ela estava passando. Todos os dias, eles ouviam o barulho de uma sirene na rua. Eram carros que passavam para pegar as pessoas que estavam morrendo. Era terrível aquele momento. A Fanny estava ajudando o Sr. Jones a cuidar das crianças doentes lá no instituto. E até aquele momento, 10 crianças já haviam morrido. A doença estava se espalhando cada vez mais rápido. Certo dia, a Fanny estava dando remédio para um dos meninos, quando ela começou a sentir uma forte dor de estômago. E ela logo pensou: "Meu Deus, será que eu estou doente? Será que eu peguei cólera?" Nós vamos saber semana que vem. Porque vivem por fé. E não? E não porque ele vê. Segundo a Coríntios 5 e 7. Eu vou em missa de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missa de amor, pois há almas para resgatar. Eu vou em missa de amor.
possa falar e dar coragem e amor, para que eu possa testemunhar. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho do céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor, almas pra resgatar. Eu vou em missão de amor. A história que nós estamos ouvindo é uma história missionária. Hoje em dia, nós temos em vários lugares do mundo diversos missionários que estão falando a palavra de Deus e obedecendo o chamado que Jesus nos deixou lá em Marcos 16:15. Mas tem 3 formas pelas quais nós podemos ajudar em missões. A primeira forma é ir, assim como esses missionários. E como eu disse, essa é uma ordem do próprio Senhor Jesus. Lá em Marcos 16:15 diz assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esses missionários saíram da sua casa, das suas famílias e foram. Mas você também pode ir. Você pode falar para o seu vizinho, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu amigo, para os seus colegas da escola, para qualquer pessoa que você conheça que ainda não ouviu falar sobre o amor de Deus. A segunda forma pela qual nós podemos ajudar os missionários é orando. Lá em Mateus 9:38 diz que nós devemos orar sem cessar. Você pode orar pelos missionários, orar para que Deus cuide deles, para que eles não fiquem doentes, para que eles tenham dinheiro para comprar comida, para comprar roupa, para comprar tudo o que eles precisam. E a terceira forma pela qual você pode ajudar os missionários é contribuindo, como diz lá em 1 Coríntios 9:7, que diz assim: Deus ama quem dá com alegria. Nós podemos ajudar os missionários mandando dinheiro para eles. Nós podemos mandar alimentos, nós podemos mandar roupas, podemos doar brinquedos que nós não usamos mais para os filhos dos missionários. E você, de que forma você gostaria de ajudar os missionários essa semana?